E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza e hoje eu estou aqui para uma aula, não, né? Na verdade, um bate-papo aqui sobre tipos de teclado e hoje nós vamos falar sobre Workstation. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. Bom, é o seguinte, eu já até gravei alguns vídeos falando sobre esse tema, sobre tipos de teclado, e hoje tem se tornado até mais difícil de você entender qual que é a proposta realmente do teclado que o fabricante está fazendo. E aqui mesmo, nesse setup que eu estou usando aqui hoje, eu tenho o Casio MZX500 e o Casio Privia PX5S. Me parece que hoje é muito mais fácil você definir o que é um controlador MIDI, porque ele só tem o controle MIDI, né? Inclusive eu lembro que na época eu estava estudando sobre o Tactile da Triton, inclusive já está fora de linha esse teclado, que era um controlador pequeno. Eu estava procurando um controlador pequeno e aí no final comprei o Origin 37, vou deixar aqui o link do review para você assistir o vídeo. Agora, quando você fala, cara, de um teclado que seja workstation, que seja sintetizador, é bem difícil. Olha só, o PX5S, ele é um piano, um stage piano, tá? A gente chama de piano de palco. É o piano que você pode carregar para um lado e para o outro, porque piano mesmo acústico você não pode ficar carregando. Você coloca no lugar, afina e deixa ele lá, porque se você mudar ele de lugar, ele perde afinação, tá? Então esse é um dos maiores problemas que os pianistas têm e aí optam pelo piano digital ou piano stage, tá? Aí tem a diferença entre piano digital, piano stage, aquela coisa toda que o pessoal fica discutindo, que o piano digital é mais pesado, o piano stage é o piano para você carregar mesmo pro palco. E como o Casio Privia PX-S1000, que eu também fiz um review, fiz demonstração, aqui em cima eu vou deixar um card para você assistir os vídeos aí do PX-S1000 que eu estou fazendo, inclusive tem vídeo em espanhol também, tem em português, e ficou muito bacana. Qual que é a proposta daquele piano? Cara, aquele piano é um piano para você ter em casa, para você estudar, não é um piano para você pôr no palco e fazer uma performance. Embora também dê para fazer. Eu toquei com ele no palco, entendeu? Então, hoje está um pouco difícil. Aí, o que faz um workstation que diferenciaria ele do outro e que hoje, na verdade, você praticamente não tem mais isso? Porque se eu te falar que o PX5S é um workstation, você não vai acreditar. Por que o PX5S é um workstation? Workstation significa estação de trabalho. Então é um lugar onde você consegue trabalhar todas as coisas que você precisa num lugar só. E antes de continuar sobre o assunto, eu queria dar um recado para você que está aqui pela primeira vez e está vendo esse vídeo pela primeira vez. Todas as semanas eu gravo vídeos sobre teclado, dou aulas de música aqui no meu canal e falo sobre tecnologia de música, são vários assuntos bem interessantes, então para você ficar por dentro, se inscreve no meu canal, ativa também as notificações, e todos esses vídeos aqui eu deixo lá no meu site também, www.essias.com.br, e aí lá fica tudo organizadinho, especialmente para você. E voltando a falar aqui do Workstation, o negócio é o seguinte, é que antigamente os teclados eles eram mais nichados, então vamos supor, você comprava um teclado para estudo, era um teclado especialmente para estudo. Quando você comprava um teclado para tocar, um arranjador, por exemplo, ele era um teclado totalmente arranjador, então ele tinha ali os ritmos para você controlar na sua mão esquerda e para você fazer os solos na mão direita, os arranjos na mão direita, tá? E aí você tinha também o Workstation que servia exatamente para gravar músicas, onde você conseguia criar músicas dentro do Workstation. Mas você consegue fazer isso no PX5S, você também consegue fazer isso no MZX500, gravar uma música toda em MIDI, por exemplo. E aqui você também consegue gravar uma música todinha que você esteja tocando. Não dá para você fazer overdub. O overdub, o que é? Você gravar uma faixa por cima da outra. Gravar wave não, mas você consegue gravar uma música todinha em MIDI, depois executar essa música e gravar ela todinha em wave ou exportar, fazer diversas coisas. Então basicamente é isso. E aí o Workstation, geralmente ele tem uma característica bem interessante dos outros teclados, que é a opção de editar os timbres, que esses dois também têm, entendeu? Então por isso fica um pouco mais difícil para você definir o que é Workstation, o que é arranjador,
o que é piano digital, inclusive o PX 560M da Casio, o PX S3000 também, eles também têm funções de arranjador, então você vai chamar ele de arranjador porque é um piano digital? Não, por isso que hoje em dia a gente tem debatido muito esse assunto, inclusive é assunto que a gente tem levantado nas redes sociais. Cara, me segue lá nas redes sociais também, a gente está levantando uns assuntos legais, está criando vários debates, tem grupos do WhatsApp também, então tem bastante coisa aqui que a gente consegue conversar e ver a opinião de todo mundo sobre esse mundo nosso do teclado. E uma das coisas que a galera pergunta muito é qual que é o melhor teclado para isso, qual que é o melhor teclado para aquilo. Não existe o melhor teclado, esse aqui é o melhor teclado do mundo. Não, porque ele pode ser melhor para você, mas para mim não. Por exemplo, o cara quer criar músicas, então o teclado desse aqui serve uma controladora? Não, a controladora não serve, mas a controladora controla uma DAW, a DAW cria músicas, entendeu? Então você precisa ver o que se encaixa mais com as suas necessidades para você definir qual que vai ser o melhor teclado para você. Bom, eu espero que essa aula tenha esse debate aqui, esse bate-papo tenha enriquecido um pouco mais o seu conhecimento. O meu intuito aqui é fazer isso, é compartilhar com você o conhecimento. Então é isso aí, se você gostou, deixa aquele like para mim, se tiver dúvidas, manda um comentário aqui para mim, beleza? Forte abraço, shalom, shalom, tchau, tchau.